Olá, aqui é o professor Ronaldo Cardoso, do canal Leg Trânsito, e quero esclarecer hoje acerca do tema exame toxicológico. Ontem eu publiquei um vídeo para alertar aí condutores do Brasil inteiro e o objetivo foi alcançado, que de fato alertou, e isso certamente vai evitar que milhares de multas sejam aplicadas aí. Mas acaba que ainda ficaram dúvidas, porque cada um tem o seu caso. Então, para não deixar nenhuma dúvida, eu resolvi fazer esse vídeo de uma maneira bem didática, que eu quero mostrar para você aqui na tela agora. Vem comigo. Eu criei aqui um personagem fictício e dei a ele o nome de Flávio da Silva. Ele tem 35 anos de idade e é pedreiro, a profissão dele é pedreiro. Em janeiro de 2016, o Flávio fez exame toxicológico para obter a CNH de categoria C. Óbvio, porque hoje, aliás, desde 2015, que o exame toxicológico já é obrigatório para qualquer pessoa que queira obter a categoria C, D ou E, ou que já tem e pretende renovar. Então ele precisou de fazer o toxicológico e fez, lá em 2016. Acerca desse personagem, a primeira dúvida que surge é: ele precisava ter feito o exame toxicológico com 2 anos e meio, que venceu em julho de 2018? Sim, ele precisava. Isso não é uma novidade de agora, da Lei 14.071, que entrou em vigor dia 12 de abril. Isso já estava no Código desde 2015. Está lá no artigo 148A, parágrafo 2º. Eu vou ler para vocês. Olha, os condutores das categorias C, D ou E, com carteira nacional de validade de 5 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º, que é o toxicológico, de 2 anos e 6 meses em 2 anos e 6 meses, a contar da realização do disposto caput, o caput do artigo. Então, isso já estava lá, já estava previsto. Só que ninguém estava fazendo. Não estava fazendo por quê? Porque não tinha punição, não existia punição. A punição passou a existir agora, a partir de 12 de abril de 2021. Então a segunda pergunta é: e se ele não fez esse exame? Ele vai ser multado por isso? Essa é a grande dúvida. Depende, e é isso que a gente vai entender agora. Veja aqui, olha, o Flávio deveria ter feito um novo toxicológico após 2 anos e meio, isso em respeito ao parágrafo 2º do artigo 148A do Código de Trânsito Brasileiro, que já está lá desde 2015, isso não é da agora. Então venceu em julho de 2018 aí esses 2 anos e meio do toxicológico dele, mas ele não fez. E foi abordado conduzindo um caminhão em 13 de abril de 2021. Ele vai ser multado? Não, e eu vou explicar por quê. Porque apesar dele estar irregular, o Conselho Nacional de Trânsito publicou ontem, dia 12 de abril de 2021, a Resolução 843, que altera a Resolução 691, que já existia e trata aí do exame toxicológico. O que o CONTRAN colocou lá no parágrafo 1º do artigo 21 da Resolução 691? Já existia, ela foi alterada agora pela 843. Ele colocou que quem está com o exame toxicológico vencido tem 30 dias para regularizar. Veja bem, o desse camarada aqui, o Flávio, está vencido, venceu em julho de 2018, ele já está irregular. Mas ele foi abordado em 13 de abril, ele não vai ser multado, porque no dia 12 de abril, o CONTRAN deu 30 dias para esse Flávio se regularizar. Ou seja, o Flávio tem, 12 de abril que começou a contar os 30 dias, ele tem até 11 de maio para fazer esse toxicológico. Como ele foi pego de 13 de abril de 2021, ele estava dentro dos 30 dias aí, dados como uma colher de chá, pelo contrário, não foi multado. Mas aí vem uma segunda pergunta. Então, se ele for pego na mesma situação em 13 de maio, agora de 2021, ele será multado? Sim, será multado. Porque ele está irregular, ele deixou de regularizar o toxicológico lá em julho de 2018 e perdeu essa oportunidade de 30 dias que o DETRAN acabou de dar, o CONTRAN acabou de dar para ele. Então, esse foi o objetivo do vídeo, alertar esses condutores, porque vencido esses 30 dias, você não vai ter mais colher de chá. A multa é gravíssima, vezes 5, e dá suspensão do direito de dirigir. Tem mais perguntas sobre o Flávio aqui? Deixa eu ver. Sim, tem mais um, ó. Mas e se ele estiver conduzindo o seu automóvel, ele também será multado? Não. Porque o caput do artigo 165B, que foi inserido agora, dia 12 de abril, no Código de Trânsito, diz que a infração é por conduzir veículos para os quais se exija as categorias C, D ou E. Ele dirigindo um caminhão, nessa data aqui, por exemplo, ele já está cometendo a infração.
Agora, o automóvel não, o automóvel é categoria B, então não tem problema. Mesmo ele estando aqui irregular, ele não fez o toxicológico intermediário dele, ele dirigindo um automóvel, ele não será autuado. Mas e você, caminhoneiro, que está aí no seu caminhão, ou está no seu ônibus aí, ou está na sua carreta dirigindo, após 12 de maio, a partir de 12 de maio, porque em 12 de abril, abriu a contagem aí de 30 dias, em 11 de maio já vai ter vencido. A partir de 12 de maio de 2021, se você for encontrar dirigindo o seu caminhão, ônibus ou carreta com o exame toxicológico vencido, você vai ser multado sim. Tem mais aí? Tem. Então bora lá. Aqui agora eu trouxe para uma segunda situação, porque eu falei da punição que está lá no caput do artigo 165B, que é o cara conduzir veículos nas categorias C, D ou E com exame toxicológico vencido há mais de 30 dias. Agora eu vou falar do parágrafo único desse artigo, que é o que está causando a grande confusão. Esse caso aqui eu já criei um outro personagem fictício. Esse aqui é o Israel Moura. Ele tem 40 anos e exerce atividade remunerada. O que é isso? É o cara que conduz veículo no transporte de passageiros ou carga. É um motorista de ônibus, é um caminhoneiro, é um taxista. Então ele exerce atividade remunerada. O pessoal conhece muito esse exerce atividade remunerada como EAR. Ele é motorista de ônibus, tá? Em janeiro de 2016, ele fez o toxicológico para renovar sua CNH de categoria D. Bom, conhecemos então o Israel Moura. Vem as dúvidas. Primeira dúvida. Israel parou de trabalhar de motorista em 2019. E de lá para cá ele não coloca mais a mão em ônibus. Não dirige mais. Mesmo assim, ele precisava ter feito o toxicológico com 2 anos e meio, que venceu em julho de 2018? Sim, precisava, porque isso está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro desde 2015, conforme eu li aqui para vocês no parágrafo 2º do artigo 148A. Aí vem a segunda pergunta, e se ele não fez esse exame toxicológico, o ET aqui, tá? ET é exame toxicológico, tá? E se ele não fez o exame toxicológico periódico, aquele que venceu lá em julho de 2018, ele vai ser multado por isso? Nesse caso aqui, deveria ser multado, mas não será, porque o parágrafo 3º do artigo 21, lá da resolução 691, que foi alterado agora, inserido, aliás, pela resolução 843, publicado pelo CONTRAN ontem, dia 2 de abril, excluiu aqueles condutores cujo exame toxicológico venceram antes da vigência da Lei 14.071, 12 de abril, por um motivo óbvio. Antes de 12 de abril não existia essa punição. Não existia a punição da multa gravíssima, vezes 5, a suspensão. Então não tinha como retroceder para poder prejudicar esse pessoal. Então o CONTRAN publicou lá a resolução 843, alterando o artigo 21 da resolução 691, e disse que quem teve, esse camarada aqui, o Israel Moura, nessa situação, ele deveria ter feito o intermediário dele lá em 2018 e não fez, ele não será punido por isso, a menos que ele seja encontrado conduzindo o veículo. Aqui eu estou dizendo que de lá para cá ele não coloca mais a mão em ônibus. Parou de dirigir veículo das categorias C, D ou E. Se ele for conduzindo, aí é o caso do slide anterior. Vai dar multinha para ele, conforme eu expliquei no slide anterior. Mas ele não dirige mais, ele não conduz mais. Então ele não vai ser multado, porque antes de 12 de abril não existia essa punição e a lei não pode retroagir para prejudicá-lo. Mas acabou aí? Não. Esse camarada aqui, um outro personagem, o Marcelo Cardoso, de 37 anos, exerce atividade remunerada também como motorista de transporte escolar. Em 23 de 10 de 2018, ele fez o exame toxicológico para renovar a sua CNH de categoria D. Perguntas em relação ao Marcelo. O Marcelo parou de trabalhar de motorista também em 2020, não dirige mais veículo de transporte escolar. Mesmo assim, ele precisa fazer o toxicológico com 2 anos e meio que vence em 23 de abril de 2021? Sim, sempre. Se ele tem carteira C, D ou E, independentemente de qualquer coisa, o toxicológico periódico é obrigatório. Vou repetir, isso já estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro desde 2015, artigo 148A, parágrafo 2º. E se ele não fizer o exame toxicológico dele, que vence em abril de 2021? Veja bem, o Marcelo não trabalha mais de escolar, não põe a mão mais em transporte escolar.
Se ele colocar a mão em transporte escolar, ele entra no caso anterior, do slide anterior, que é o caput do artigo. Né? Aqui, ele não põe a mão mais em escolar. Então, em abril de 2021, vai vencer o periódico dele. Aliás, aqui é dia 23 de abril de 2021. Vai vencer o exame toxicológico periódico dele. Ele vai ser multado por isso? Olha, ele não vai ser multado no trânsito porque ele não dirige mais, não está colocando a mão mais no veículo de transporte escolar. Mas ele vai ser multado quando ele for renovar a carteira dele. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 65B diz que quem exerce atividade remunerada nas categorias C, D ou E, na ocasião da renovação da habilitação, for constatado que ele deixou de realizar o exame toxicológico periódico, ele estará cometendo, ele vai receber o que popularmente se diz multa de balcão. Não é uma multa aplicada pelo agente de trânsito lá na via, não. Ele nem estava dirigindo, ele estava lá no balcão do Detran para renovar a carteira dele. Ele vai receber uma multa de balcão, popular multa de balcão, isso não existe, esse termo na legislação, a gente usa para popularizar aqui a linguagem, ficar mais compreensível. Ele vai receber uma multa de balcão nas mesmas proporções da que estão previstas no caput do artigo 65B, hoje do Código de Trânsito Brasileiro, que é gravíssima vezes 5, e vai ter o direito de dirigir suspenso. Se esse cara aqui, o Israel Moura, também deveria ter feito aqui o toxicologia de 2018, não fez, e não vai ser multado, porque o CONTRAN deu a colher de chá de excluir da punição aqueles que teve o toxicológico intermediário vencido antes de 2012, esse aqui já não vai ter a mesma felicidade. Por quê? Porque o toxicológico dele venceu depois da vigência da lei, 23 de abril de 2021. Ele vai ser multado, não tenha dúvida disso. Tem vídeo até de inspetor da Polícia Rodoviária circulando, dizendo que não precisa, que o toxicológico é só na renovação. Se ele fez quando ele renovou, ele está regular. Não é. Que me desculpe o senhor inspetor da Polícia Rodoviária Federal, talvez ele tenha se embaraçado nas palavras, talvez ele não tenha entendido muito bem a pergunta do certamente um caminhoneiro que estava ali o filmando, mas quem tiver o exame toxicológico intermediário vencido a partir de 12 de abril e ele exerce atividade remunerada e ele não renovar esse exame, quando ele for renovar a sua habilitação, ele vai sim ser multado, uma multa gravíssima vezes 5, e suspensão do direito de dirigir. E só para finalizar, você não é obrigado a fazer o exame toxicológico só porque tem EAR. Não é obrigado, entenda isso. Mas se tiver categoria C, D ou E e EAR, que é a atividade remunerada, e não renovar o seu exame toxicológico periódico que vencer a partir de abril de 2021, vai ser multado no ato da renovação da CNH. Entenda isso, saiba disso. Segundo caso, você com categoria C, D ou E, mesmo sem atividade remunerada, é sim obrigado a fazer exame toxicológico, porque ele está previsto lá no Código desde 2015. Mas se não fizer, só será multado se for flagrado conduzindo veículos para os quais se exige as categorias C, D ou E, que é o caminhão, ônibus e carreta de forma bem popularizada, claro. E por fim, não é necessário portar o resultado do exame toxicológico. Não precisa carregar resultado de exame toxicológico. Essas informações serão lançadas no RENACH, o Registro Nacional de Carteira de Habilitação de Condutores Habilitados. E já consta, isso aqui é uma print do aplicativo CNH Digital, da minha habilitação, eu tenho toxicológico. Veja como é que vem. Já consta no RENACH. Já aparece para mim, imagina para o agente que está fiscalizando. Ele já tem essa informação, tá aqui, o exame toxicológico válido até 2 de dezembro de 2019. E aqui ainda diz, olha, conduzir veículos das categorias A ou B, que é motocicleta, automóvel, com exame toxicológico vencido, ou sem essa informação na habilitação, não é infração. Justamente justificando aquilo que eu disse. É se você dirigir C, D ou E. Então você caminhoneiro, você motorista de ônibus, você carreteiro. Não renovou o seu toxicológico, 30 dias de vencido, multa gravíssima, suspensão do direito de dirigir. E só para finalizar aqui, vamos analisar aqui o meu caso. Olha, eu não exerço atividade remunerada, não exerço. Mas eu tenho categoria AE, também não dirijo carreta, nem caminhão, nem ônibus, só automóvel mesmo, e o meu toxicológico está vencido. Eu preciso renovar? Precisaria, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 148A do CTB, lá desde 2015. Mas se eu não renovar, eu vou ser multado por isso? Por eu não exercer atividade remunerada,
eu só vou ser multado se eu for flagrado pela fiscalização lá no trânsito, conduzindo um veículo da categoria C, D ou E. E só reforçando também, o mesmo inspetor lá da PRF, que disse que não precisaria fazer o toxicológico agora intermediário, ele disse que precisaria portar o exame toxicológico. Não precisa, senhor inspetor, com todo respeito, eu sei que erros, equívocos acontecem, talvez não tenha sido nenhum equívoco, talvez seja ali o momento, a gente não sabe nem quando é que o vídeo foi feito, então é complicado julgar, não estou criticando, estou apenas esclarecendo para poder dirimir essas dúvidas. Porque foi um inspetor da Polícia Rodoviária que falou, então é essa a lei. Não, não é. O que vale é o que está realmente na letra da lei. O senhor inspetor pode ter se equivocado, ou mesmo quem gravou o vídeo pode não ter sabido fazer ali a pergunta, ou mesmo nós não entendemos muito bem o que ele quis dizer. Enfim, as informações que estão nesse vídeo são as que efetivamente valem. Então, se é um desses casos aqui, o seu, procure regularizar, porque você pode sim ser multado e as punições são severas. Grande abraço para você.